Davi nasceu em Belém, o menor entre os filhos de Jessé, em uma família simples da tribo de Judá, enquanto seus irmãos mais velhos treinavam para a guerra e buscavam reconhecimento. Davi cuidava das ovelhas, no silêncio dos campos. Foi ali, longe dos olhos humanos, que sua história começou a ser moldada. Não em tronos nem em palácios, mas na solidão, na responsabilidade e na fé. Como pastor, ele aprendeu a proteger, guiar e sacrificar-se. Enfrentou leões e ursos para salvar o rebanho, não por glória, mas por dever. Esse espírito definiria toda a sua vida. Naquele tempo, Israel vivia um momento delicado. O povo havia pedido um rei, rejeitando o governo direto de Deus. E Saul fora escolhido. Alto, imponente, carismático, Saul parecia o líder ideal. Porém, com o passar dos anos, ele se afastou da obediência a Deus, tomando decisões guiadas pelo medo e pelo orgulho. Deus então rejeitou Saul como rei e enviou o profeta Samuel a Belém, à casa de Jessé, para ungir um novo escolhido. Quando Samuel chegou, Jessé apresentou seus filhos mais velhos, fortes e experientes. Um a um, Deus rejeitou todos, até que Samuel perguntou se não havia mais nenhum. Relutante, Jessé mencionou o caçula, que estava no campo. Quando Davi foi chamado, ainda jovem, de aparência simples, Deus falou claramente: aquele era o escolhido. Samuel ungiu Davi ali mesmo. A partir daquele momento, embora ninguém além da família soubesse, Davi era o rei designado por Deus, mesmo sem coroa, sem exército e sem poder político. O Espírito do Senhor passou a estar com Davi, enquanto Saul começou a ser atormentado por um espírito maligno. Buscando alívio, Saul foi aconselhado a chamar um músico habilidoso. Davi, conhecido por tocar harpa e compor cânticos, foi levado ao palácio. Sua música acalmava Saul, e assim o jovem pastor passou a viver entre o campo e a corte, entre o anonimato e o poder, sem jamais perder sua identidade. Foi nesse contexto que Israel enfrentou os filisteus, inimigos antigos e temidos. Do lado inimigo surgiu Golias, um gigante de Gate, guerreiro experiente, armado até os dentes. Durante 40 dias, ele desafiou Israel, zombando do exército e do próprio Deus. Nenhum soldado ousou enfrentá-lo, nem mesmo Saul. Davi chegou ao acampamento apenas para levar comida aos irmãos, mas ficou indignado ao ouvir o desafio. Enquanto todos viam um gigante impossível de derrotar, Davi via um homem afrontando o Deus vivo. Ele se ofereceu para lutar. Saul tentou vesti-lo com sua armadura, mas Davi recusou. Aquilo não combinava com ele. Em vez disso, pegou apenas sua funda e 5 pedras do riacho. Diante de Golias, Davi não confiou em força física ou estratégia militar. Declarou que vinha em nome do Senhor. Com um único disparo, a pedra atingiu a testa do gigante, que caiu morto. Davi então tomou a espada de Golias e cortou-lhe a cabeça. A vitória mudou o destino de Israel e o de Davi para sempre. O povo passou a cantar. Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Essas palavras despertaram um ciúme profundo em Saul. O rei passou a ver Davi não como aliado, mas como ameaça. Tentou matá-lo diversas vezes, inclusive dentro do palácio. Mesmo assim, Davi permaneceu leal, recusando-se a levantar a mão contra o rei ungido. Perseguido, Davi fugiu e passou a viver como foragido. Homens endividados, amargurados e marginalizados se juntaram a ele, formando um grupo improvável que mais tarde se tornaria um exército poderoso. Durante esse período, Davi experimentou fome, medo, traição e solidão. Escondeu-se em cavernas, buscou refúgio entre inimigos
e chorou perdas profundas. Muitos de seus salmos nasceram nesse tempo, revelando um coração que oscilava entre angústia e confiança absoluta em Deus. Em 2 ocasiões, Davi teve a chance de matar Saul. Em uma caverna, cortou apenas um pedaço do manto do rei. Em outra, tomou sua lança e seu jarro de água, enquanto ele dormia. Em ambas, recusou-se a matá-lo, afirmando que não cabia a ele tirar a vida daquele que Deus havia ungido. Essa escolha revelou algo essencial sobre Davi. Ele queria o trono, mas não a qualquer custo. Com um tempo, Saul morreu em batalha contra os filisteus. Davi chorou sua morte, lamentando não apenas o rei, mas também seu amigo Jonatas, filho de Saul. Após anos de espera, Davi foi finalmente proclamado rei. Primeiro, reinou apenas sobre Judá, em Hebrom. Anos depois, todas as tribos de Israel o reconheceram como rei, unificando o reino. Uma das primeiras decisões de Davi foi conquistar Jerusalém e torná-la a capital. Ele também trouxe a Arca da Aliança para a cidade, estabelecendo Jerusalém não apenas como centro político, mas espiritual. Davi dançou diante do Senhor com todas as suas forças, sendo criticado por sua esposa Mical, filha de Saul. Ainda assim, não se importou. Para ele, a adoração era mais importante que a imagem. Durante seu reinado, Israel viveu um período de expansão e estabilidade. Davi derrotou inimigos, organizou o governo, fortaleceu o exército e estabeleceu alianças. Deus fez com ele uma aliança eterna. De sua descendência viria um rei cujo trono jamais teria fim. Essa promessa apontava para algo muito maior do que Davi poderia imaginar. Mas Davi não foi um rei perfeito. Em um dos momentos mais sombrios de sua história, ele cometeu adultério com Betsiba, esposa de Urias, um de seus soldados fiéis. Ao descobrir que ela estava grávida, Davi tentou esconder o pecado. Como não conseguiu, ordenou que Urias fosse colocado na linha de frente da batalha, garantindo sua morte. Foi assassinato planejado. Deus enviou o profeta Natã para confrontá-lo. Ao ouvir a parábola do homem rico, que roubou a única ovelha do pobre, Davi se indignou menos, até perceber que a história era sobre ele. Confrontado, Davi não se justificou. Quebrou-se, reconheceu seu pecado e se arrependeu profundamente. O Salmo 51 nasce desse momento, um dos retratos mais intensos de arrependimento da história. Embora perdoado, Davi colheu consequências duras. O filho, nascido do adultério, morreu. Sua família passou a viver conflitos profundos. Aminon, um de seus filhos, violentou sua irmã Tamar. Absalão, irmão de Tamar, matou Aminon e mais tarde se rebelou contra o próprio pai, tentando tomar o trono. A rebelião de Absalão foi devastadora. Davi, já envelhecido, teve de fugir novamente, agora não por Saul, mas por seu próprio filho. Mesmo assim, ordenou que seus homens poupassem Absalão. Quando o jovem morreu em batalha, Davi chorou amargamente, desejando ter morrido em seu lugar. Era o lamento de um pai, não de um rei. Apesar das falhas, Davi nunca perdeu o coração voltado para Deus. Ele pecava, mas se arrependia. Caía, mas se levantava. Governava, mas adorava. Por isso, a Bíblia o chama de homem segundo o coração de Deus. Não por perfeição moral, mas por disposição interior. No fim da vida, Davi preparou tudo para a construção do templo, embora Deus não permitisse que ele o edificasse, por ter sido homem de guerras. Seu filho, Salomão, cumpriria essa missão. Davi reuniu materiais, organizou levitas, músicos e sacerdotes, garantindo que o culto a Deus continuasse forte após sua morte. Davi morreu em paz, deixando um legado
que ultrapassou gerações. De sua linhagem veio o Messias. Sua história atravessou séculos não como um conto de heroísmo idealizado, mas como um retrato profundo da condição humana, grandeza e fragilidade, fé e erro, coragem e arrependimento. A história de Davi não é apenas sobre um rei, um guerreiro ou um salmista. É sobre alguém que começou invisível, foi escolhido por Deus, caiu gravemente, mas nunca abandonou a fonte do seu chamado. Um homem que entendeu que a verdadeira realeza não está na coroa, mas na submissão. Um coração quebrantado sempre vale mais do que mãos fortes.